Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João 4, 43 em diante. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Então nós vamos orar e depois as crianças podem descer com as professoras e todos juntos aprendemos a palavra de Deus. Pai bondoso e amado, acabamos de cantar, não existe nada melhor do que ser teus amigos, ó Pai. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele tinha fé. E, ó Deus, a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nessa hora eu, Tuas filhas, sejamos instrumentos eficazes, usados por Ti, para que a Tua palavra seja proclamada com fidelidade, com clareza, com profundidade, de modo que realmente cresçamos em fé, e assim a nossa fé mais aumentada nos leve, ó Deus, à melhor comunhão, à maior comunhão contigo, Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Pai, e assim seremos cada vez mais próximos de Ti, e quem sabe um dia, como Abraão, sejamos chamados amigos de Deus. Dá-nos essa bênção, Senhor. Fala ao nosso coração nessa hora, Senhor, tanto a nós adultos quanto as crianças, e assim, ó Deus, aumenta a nossa comunhão contigo, para que todos os benefícios dessa união sejam mais e mais experimentados pela Tua igreja. Nós te pedimos essa bênção e nós te agradecemos pela iluminação do nosso entendimento que suplicamos. No nome de Jesus, amém. Um pai e um filho conversavam, e o filho estava feliz, maravilhado de uma experiência que ele teve, da presença de Deus, do livramento que ele teve. Pai, hoje à tarde eu passava por aquela estrada que todos os dias passamos, e eu me empolguei ouvindo uma música mais empolgante, e acelerei muito, e a mais de 120 por hora, fiquei com 2 rodas só do carro na pista, as outras 2 quase para fora. Eu achei que eu fosse morrer, mas Deus esteve ali presente, Deus me livrou, e agora eu estou calmo, Pai. E o mesmo pai fala: poxa filho, eu passei pelo mesmo lugar, e eu senti a presença de Deus. Eu não estava correndo, eu estava tranquilo.
respeitando o limite de velocidade daquela mesma estrada, estava com um cântico, um louvor no rádio, eu estava cantando e passei por ali tranquilo, sem nenhum risco de morte, cheio da presença de Deus. Os dois sentiram a presença de Deus. Será? É muito subjetivo. As pessoas têm noções diferentes do que é estar próximos de Deus, ter a presença de Deus. E o texto que nós lemos vai nos ensinar sobre como acontece a proximidade de Jesus por meio da fé. Sempre, 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 a fé vai ser o critério. Como acabamos de ouvir na liturgia, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e abençoa, galardoa aqueles que o buscam. O Evangelho de João vai mostrando como crescentemente Jesus vai se revelando, vai se apresentando. E agora vamos concluir esse capítulo maravilhoso, capítulo 4 de João. Já vimos como Jesus se revelou intencionalmente para aquela mulher, se revelou na sua divindade, se revelou na sua humanidade, ensinou aquela mulher a adorar em espírito, em verdade, em todo o tempo. E aquela mulher foi um exemplo de levar outros a conhecer Jesus. Outros que mesmo sem ver sinais, mesmo sem ver grandes milagres, mesmo sem ver grande livramento, foram a Jesus e insistiram, Jesus, fica conosco mais um pouco. Jesus ficou 2 dias em Samaria, delegou ali para os discípulos que eles também ensinassem os outros, né? Daquela grande colheita que a mulher samaritana trouxe para a presença de Jesus, e Jesus sai dali e vai para o seu destino final, que era a Galileia. Jesus tinha saído da Judéia, no sul, tinha saído de Jerusalém, ia para a Galileia, no meio do caminho Samaria, foi a história toda que aprendemos até aqui. E ele, versículo 42, diz que passados 2 dias ele foi até a Galileia, ele tinha um alvo. Galileia que foi a região onde ele cresceu. Não foi onde ele nasceu, mas foi onde ele cresceu. E ali nós vemos uma primeira lição sobre a proximidade de Jesus em relação à fé. Jesus se afasta de onde a fé está ausente. Jesus vai até o local onde ele passou a sua infância, mas ele vai até aquele local sem muita empolgação. Ele vai até aquele local e o versículo 44 diz que o próprio Jesus testemunhou, experimentou que o profeta não tem honra na sua própria casa. Por isso ele não fica ali muito tempo. Ele se afasta por causa dessa experiência. Já quando vimos o chamado de Filipe, veja em João 1,46. Havia um preconceito em relação a Jesus proceder da Galileia, Jesus proceder de Nazaré, aonde ficava a Galileia. João 1,46, quando Filipe fala de Jesus para Natanael, Natanael diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Lá no capítulo 7 de João, versículo 41 e 42, de novo, essa dúvida, será que da Galileia pode vir alguém digno da nossa atenção, digno da nossa fé, digno da nossa confiança? João 7, 41 e 42. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, da onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E no versículo 52 desse capítulo 7 de João, nós lemos, responderam eles, dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examina,
e verás que da Galileia não se levanta profeta. Aqueles da Galileia até receberam Jesus, porque eles tinham estado na Páscoa em Jerusalém, viram Jesus em Jerusalém no templo, colocando aquela ordem na casa, purificando, pondo os cambistas para fora, manifestando vários sinais. João 2, 13 até o 25 conta aquele momento de Jesus em Jerusalém. 23 a 25 conta que eles se admiravam dos sinais, mas Jesus não se dava a confiar nele, porque Jesus sabia o que era aqueles homens, sabia que aqueles homens só se empolgavam, só recebiam Jesus por causa dos sinais, por causa de algo externo. Eles não tinham fé na palavra, não verificavam, não acreditavam que Jesus era o cumprimento da palavra, por isso eles até recebiam Jesus como uma autoridade, como alguém digno de atenção, mas não como Salvador, não como Cristo, não como Redentor, não como Filho de Deus. E Jesus, sabendo disso, Jesus não fica muito tempo com eles. Jesus não fica muito tempo ali, porque ele testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria casa. Essa frase é repetida nos 4 evangelhos. E essa frase é repetida justamente quando Jesus estava na região onde ele cresceu. Mateus capítulo 2 conta que ele nasceu em Belém da Judéia, no sul. Herodes começou grande perseguição, querendo matar todas as crianças, e o Espírito Santo instrui os pais levar Jesus para o Egito. E ali ele se esconde até que Herodes morre. Jesus volta do Egito e fica ao norte e termina a sua infância na Galileia, em Nazaré, para que se cumprisse que ele fosse chamado de Nazareno, para que se cumprisse as palavras sobre a sua permanência na Galileia. Então aqueles homens não conheciam a palavra e por isso não davam crédito a ele, e por isso os 4 evangelhos, mais especificamente Mateus, Marcos e Lucas, vai contar que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Tem 2 coisas que são impossíveis para Deus. Pastor, a Bíblia não diz que não há nada impossível para Deus? Sim. Para Deus não há nada impossível, ele é onipotente. Mas a sua soberania, a sua sabedoria decreta não fazer milagres onde não há fé. Por isso Jesus se afasta de onde a fé está ausente. Ele não permanece em Nazaré, ele não permanece na Galileia. Ele se afasta de onde falta a fé. Então, muitas vezes, se você conhece pessoas, ou se você mesmo tem percebido, tem considerado que Deus está longe de ti, que a presença de Deus não está próxima de ti, possivelmente é porque te falta fé. Possivelmente é porque a sua fé está esvaziada da verdade. Então, esse texto mostra Jesus se afastando de onde faltava fé. Ele foi recebido, mas não com fé. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem: você precisa receber Jesus. Essa expressão já é fruto, às vezes, de uma fé sem um bom entendimento da palavra de Deus. E muitas pessoas recebem Jesus, elas acham que recebem Jesus, mas depois elas começam a não perceber essa proximidade, essa comunhão com Jesus. E começam a não sentir o cuidado de Jesus porque lhes falta fé. Jesus se afasta de onde a fé está ausente. Na verdade, a incredulidade afasta as pessoas de Deus. Essa é a primeira lição que esse texto mostra, de que ele realmente se afastou daqueles que até o receberam, mas que não lhe davam honra, porque não criam no que a palavra de Deus dizia sobre eles. O profeta não tinha honra na sua própria casa. Isso aconteceu até entre os da sua família. Marcos 3, 20 a 21, diz que em determinado momento os parentes de Jesus foram até ele dizendo: ele está fora de si.
Por isso, em determinado momento, quando ficaram admirados que a família de Jesus chegou, Jesus disse: olha, minha família é todo aquele que cumpre a vontade do meu Pai. Então, não necessariamente estar próximo fisicamente de Deus, porque todos estão. Deus é onipresente. Deus está próximo de todos. Mas mesmo estando próximo, mesmo estando presente, você não vai perceber, você não vai contar com essa presença se você estiver esvaziado de fé, se faltar fé com o conteúdo bíblico. Mas Jesus, a segunda lição que esse texto mostra é que Jesus vai de encontro onde a fé obediente. Ele abandona aqueles homens da Galileia e ele vai para um lugar específico, Caná da Galileia, onde ele já tinha feito um milagre pela primeira vez, transformando água em vinho. Quer dizer, naquela região, ele sabia que ele encontraria alguém com fé e uma fé obediente. Ele vai para lá e se encontra com um oficial do rei. Não dá para a gente saber em detalhes qual era a autoridade, a patente desse oficial, mas era alguém que tinha ouvido falar do que Jesus fez. E tinha ouvido falar que Jesus estava naquela região. Então essas informações que ele ouviu o levou de encontro a Jesus, e Jesus vem de encontro a ele. Jesus deixa de lado aqueles que não tinham fé, aqueles que estavam na incredulidade, aqueles que não lhe davam honra, e vai de encontro àquele oficial. Aquele oficial que foi ter com Jesus rogou. Ele disse: vai até minha casa, meu filho está à beira da morte. Ele foi até Jesus em obediência. A palavra de Deus já dizia, Jeremias 29, 11 a 14. Jeremias 29, 11 a 14. Diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar aonde vos mandei para o exílio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aquele oficial do rei obedecia essa ordem. Buscar a Deus não é opção. Buscar a Deus não é uma sugestão. Buscar a Deus é uma ordem, é um mandamento. Aquele oficial em obediência, fé que lhe leva a obedecer, buscava ao Senhor. Mas Jesus diz para aquele oficial, mas principalmente para os que estavam ao redor: se vocês não verem sinais, vocês não vão crer, não é? Se vocês não verem sinais, vocês não vão crer. E hoje esse problema se repete. Muitas e muitas pessoas buscam a igreja, buscam Jesus, buscam oração para ver sinais. Para ver sinais. E eu creio que Deus continua mostrando muitos sinais e maravilhas em resposta a orações em nome de Jesus. Mas o diabo também tem mostrado alguns sinais que tem seduzido alguns. Você já deve ter experimentado alguns sinais e dito: Deus estava próximo de mim, como aquele jovem na curva, nas suas transgressões de trânsito, e sentir um sinal de Deus lhe protegendo. E esse evangelho todo, ele é escrito contando alguns sinais. Lá no capítulo 20, João vai dizer: olha, esses são os que vocês precisam conhecer e crer para ter vida eterna. Porque não dá para escrever todos. Não dá para saber de todos os sinais que Jesus fez.
E muitas pessoas só buscam os sinais, não entendem que a fé na palavra é que leva às bênçãos, não é a fé nos sinais. A gente vive uma época que algumas pessoas têm fé na oração, fé nos sinais, fé no pastor, quando é preciso ter fé na palavra. Fé em Jesus. Porque essa é a fé salvadora. Essa é a fé que conduz à vida eterna. E João tem essa preocupação, e ele aqui fala que Jesus estava muito à vontade de ficar apresentando sinais toda hora, mas porque aquele pai tinha fé obediente. Uma fé muitas vezes como a nossa, que fica querendo definir para Deus o procedimento, a agenda. Aquele pai disse: vai até minha casa. Se o senhor não for agora, meu filho vai morrer. Às vezes a nossa fé é meio mandona, né? Às vezes não chega naquele extremo de ficar decretando ou determinando para Deus o que ele deve fazer. Mas às vezes é uma fé infantil, que não se submete a um Deus soberano, que age quando quer, como quer, na hora que quer. Mas mesmo assim era uma fé obediente. Era uma fé obediente e que no versículo 50 ela é evidenciada. Jesus disse para ele: teu filho vive. Ele estava a 30 quilômetros da casa dele. Ele não estava vendo. Não tinha chamada de vídeo naquela época para ele olhar no celular e falar: é de fato, o menino está ficando bom. Jesus disse: teu filho vive. Versículo 50 diz: ele creu na palavra de Jesus e partiu. Fé e atitude, fé e obras. Essa é a fé daquele que tem um encontro com Jesus. Fé que leva a obra de obediência à palavra de Jesus. Ele foi uma fé obediente. A fé que você tem te conduzido a obedecer Jesus? Porque muitos têm fé no Jesus Salvador. E quem não quer ter fé no Jesus Salvador? Porque temos noção do quanto estamos perdidos por causa dos nossos pecados. Então, quem não precisa de um Salvador é quem não entendeu direito ainda a gravidade do seu pecado. Mas o mesmo Jesus que é Salvador, ele é Senhor. Ele não deve ser crido apenas para que você usufrua da alegria da salvação e do perdão dos pecados. Ele deve ser crido como aquele que é a autoridade máxima sobre todas as coisas, sobre quem toda a criação obedece. Desde Adão e Eva, toda a criação obedece à palavra dele. Mas o administrador da criação, o homem, é o mais rebelde. Aliás, é o único rebelde a essa palavra. Então, Jesus foi de encontro onde havia fé obediente. Talvez você tenha, às vezes, se perguntado: por que Jesus não se achega mais? Por que eu não me achego mais? Talvez seja por causa da indisposição em obedecer. Não basta apenas estar disposto a crer. É necessário estar disposto a crer e obedecer, como a gente canta no hino 110A. Crer e observar. Tudo que ele ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Aquele oficial, provavelmente uma alta autoridade, acostumado a comandar, a mandar. E quanto mais sobe a patente, deve ficar mais difícil receber ordens de alguém. De alguém que vinha de uma localidade, como lemos, Galileia, de onde não se tinha notícia de grandes potências e grandes governantes surgindo ali. Mas ele creu e obedeceu. Ele creu e obedeceu. E aí nós vemos a terceira evidência de que Jesus está onde a palavra foi crida. Jesus está... Ele estava lá na casa daquele oficial, restaurando o filho dele,
Diz o texto que foi só no outro dia que ele encontrou com seus conservos. Quem sabe ele passou a noite. Continuidade do texto diz que esse diálogo foi por volta de 1h da tarde. Quem sabe ele caminhou um pouco mais, se cansou, encontrou uma hospedaria, dormiu. No outro dia, ele encontra aqueles que vêm e dão a notícia. Teu filho está bem. Porque Jesus, ele não apenas vai de encontro, mas ele restaura aqueles onde a fé na palavra está. De longe. Aquele homem rogou 2 vezes, disse: Senhor, desce. E aí ele obedeceu, ele desceu. E quando ele ia de encontro, versículo 51, encontrou os conservos e disse: teu servo, teu filho vive. E aí ele pergunta: quando foi isso? Os servos dizem: olha, foi ontem por volta da hora 7ª. A hora 7ª era mais ou menos 13 horas. E ele fala: foi na hora que ele disse, teu filho vive. Foi na hora que ele disse, teu filho vive. Não foi a primeira vez que Jesus curou à distância. Mateus 8, 6-8, conta de um centurião, um chefe de 100 soldados, que vai a Jesus e diz: Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas manda, eu sou comandante, eu sei dar ordens, eu sei que as autoridades são obedecidas, o Senhor é uma autoridade da ordem e o meu soldado vai ser curado. E aí Jesus, encontrando aquela fé, cura aquele servo do centurião. Uma mulher, Ciro-fenícia, está lá em Mateus 15, 22 e 28, mesma coisa. Os discípulos falando: mestre, manda essa mulher embora, despede ela. E ela diz: não, eu me contento com o que cai da mesa. Os cachorrinhos se contentam com o que cai da mesa. E Jesus, vendo essa fé naquela mulher, mandou e o seu filho foi liberto do mal que o alcançava. 10 leprosos foram até Jesus e Jesus disse: vai e mostra ao sacerdote. No caminho eles perceberam que estavam curados. Por quê, queridos? Porque Jesus está onde a palavra foi escrita, onde a palavra restaura. Nós não vamos receber nenhuma notícia dizendo: olha, Jesus está lá na Praça da Sé, vamos correr para lá e ver os milagres que ele está fazendo. Não, a Bíblia não nos dá margem para imaginar que de novo vai acontecer o que aconteceu lá na Galileia, em Caná da Galileia. Não há. Mas a palavra de Deus nos dá margem para confiar que essa é exatamente a mesma palavra que lá atrás disse: haja luz e houve luz. Haja terra e houve terra. Haja mar, haja animais, haja plantas. A palavra que, como lemos em Hebreus 11, criou todo o universo. E Jesus é essa palavra. Tanto que João apresenta ele como sendo o Verbo. Onde está essa palavra sendo crida? Jesus está operando a restauração. Não necessariamente restauração de saúde, mas a principal restauração que ele veio trazer, a restauração da comunhão com Deus, a restauração da paz com Deus, tirando a culpa, a restauração da fé na verdade, que livra do engano e conduz às bênçãos, a restauração daquilo que é tão urgente na humanidade. Jesus é exatamente a mesma palavra que Ezequiel 37 narra, que Deus foi ao profeta e disse: olha para esse vale de ossos secos, podem eles reviver? E aí o profeta disse: tu sabes, Senhor. E aí Deus manda: profetiza. E aí Ezequiel começa a profetizar, e um vale de ossos secos começa a receber carne, juntas, pele, e se torna um grande exército. É a mesma palavra que você vem ouvir na igreja todo domingo, que você lê na tua casa. Essa palavra, quando crida, faz você experimentar a presença restauradora de Deus.
E essa palavra, ela restaura não apenas a distância, como nós lemos, ele é um Deus de perto e não de longe, ele está no alto e sublime trono, mas ele está aqui com o abatido, o contrito de coração. Essa palavra, ela não é para uma restauração individual. Nós lemos no versículo 53 que quando aquele oficial chegou em casa, ele compartilhou tudo aquilo que ele tinha visto e vivido com Jesus, e não apenas ele creu, mas toda a sua casa creu. O que João vem mostrando, a revelação crescente aconteceu na casa daquele homem. A comunhão com Jesus, a proximidade de Jesus, embora ela seja individual, particular, seja na vida de cada um de uma forma, ela não é para ser experimentada de um modo egoísta. Ela é para alcançar famílias. Ela é como aquele carcereiro que guardou Paulo em Filipos e de noite teve o terremoto, a cadeia se abriu, o carcereiro ficou desesperado e já ia se matar. E aí Paulo disse, não te faças nenhum mal. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro creu. E ele levou para casa Paulo e Silas, que apresentaram o Jesus que ele tinha acabado de crer, e toda a família dele foi batizada. Então a presença de Jesus, por meio da fé, é para você e para a tua família. Para você e para a tua casa. Jesus se afasta onde há falta de fé. Mas Jesus vai de encontro onde há fé, disposta a obedecer. Jesus opera e restaura onde há fé na palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus leva essa bênção da comunhão com ele para as famílias. Por isso que a gente recentemente batizou crianças, porque a gente crê que, invariavelmente, com raríssimas exceções, quando um é salvo numa casa, Deus faz a obra e salva a família inteira. Às vezes demora. Muitas vezes eu olhava para minha família e falava, Deus não vai converter minha mãe nunca, Deus não vai converter, eu fui primeiro em casa, você deve saber o que é isso. Mas passa um tempo e você começa a ver teus parentes interessados na Bíblia. Você começa a ver que aquelas tuas orações, de tantas e tantas vezes, começam a ser respondidas. Porque Deus trabalha com famílias. Deus quer restaurar famílias por meio da fé, como fez na vida daquele oficial do rei. Então, queridos, a presença de Jesus só é experimentada pela fé. Talvez você tenha sentido alguns momentos falta de fé, fé enfraquecida. Faça como os discípulos, diga, Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos oraram assim. E quando você tem a sua fé aumentada, você experimenta a restauração da tua vida, você experimenta a mudança na tua família, você, como aquele, pode contar para outros que Jesus fez na terra. O que acontece é que às vezes Jesus está tão pertinho e a gente não acredita. Como aquele alpinista, história bem conhecida e ilustra bem isso. Ele caiu de um despenhadeiro, noite fria, escura, mas a corda o segurou, não deixou ele se espatifar no solo. E ele durante a noite ouvia uma voz dizendo, corta a corda, corta a corda. E ele passou a noite inteira sem acreditar que aquela voz não fosse coisa da sua mente. E pela manhã ele foi encontrado, petrificado, congelado, a 50 centímetros do chão. Era só ele cortar a corda que ele estava seguro. Mas ele precisava crer na palavra. Eu e você precisamos crer na palavra de Deus. Quando falta fé nessa palavra, Deus se afasta. Mas quando nós cremos e obedecemos,
nós vemos na nossa casa, nós vemos de longe Deus fazer maravilhas, alcançando inclusive os nossos parentes. Vamos cantar que a nossa fé está somente em Jesus.